Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar sobre as principais dicas de produtividade, seja hardware ou software ou aplicativos, né, para o tablet Galaxy Tab S6, mas também serve para todos os outros tablets com Android, tá? Então vou mostrar dicas que podem até ser compartilhadas, mas com foco principal com certeza no Android, que é o tablet que tem aqui na mão, tá bom? Então vamos nessa. Bom, pessoal, então vamos começar pelos acessórios. Os acessórios que eu entendo que são os mais importantes para você utilizar num tablet com Android. Primeira coisa, um HD externo SSD, como esse ou tantas outras marcas que tem disponíveis aí no mercado. O que é legal? Você consegue trabalhar com muitos arquivos. A memória do tablet costuma ser um pouco limitada, se bem que com o tablet Android você consegue colocar um cartão micro SD, que também, junto com esse HD, eu acho que são dois pontos indispensáveis. Então, um bom SSD e um HD externo. Para que o HD externo? Para você poder ter uma facilidade maior de pegar arquivos em outros aparelhos e transferir para o seu tablet, sem precisar ficar abrindo gavetinha, tira cartão, coloca cartão toda hora. Muito mais fácil por aqui. Então, esse é o primeiro acessório que eu acho que é muito importante. E um detalhe interessante, ele é USB tipo C, não precisa de nenhum tipo de adaptador. Falando em adaptador, né, o segundo ponto, obviamente, são os adaptadores. Os adaptadores são necessários para você poder ligar teclado e mouse com fio, ou poder, por exemplo, nesse caso, ó, olha o que eu consigo fazer com um adaptador como esse aqui da ROG. Eu consigo ler cartão, eu consigo ligar periféricos 3 USBs, olha, eu tenho duas aqui, mais rápidas, uma terceira aqui, e ainda eu posso ligar um monitor externo. Eu posso alimentar o dispositivo pela USB tipo C e ainda eu tenho uma RJ45. Então, um adaptador como esse é hiper completo, tá? É super completo e te dá todas as conexões que você vai precisar e conexões que você até talvez nem precise, mas você consegue trabalhar como se fosse com um desktop com o seu tablet, tá? Seguindo, aqui eu tenho uma segunda opção que não é tão completa quanto a da ROG e infelizmente, apesar de ter essa adaptação aqui, ela não consegue encaixar na bordinha aqui do tablet como no iPad, por causa da capinha do tablet. A capinha é meia gorda e tem uma dobra aqui no meio que impede que esse cara fique bem conectado. Ele fica meio pendurado, fica meio gambiarra, mas funciona, né? Funciona. Mas aí, o que é legal desse cara aqui? Ele fica com o cabinho para baixo. Então, quando você conecta aqui no tablet, ele vai seguir esse movimento mais natural aqui. O que eu consigo utilizar aqui? Eu não bloqueio o alto-falante de cima, isso é legal. Eu tenho a USB tipo C para alimentar o dispositivo, duas entradas para cartão, uma uma saída HDMI, e eu consigo, e esse é um diferencial interessante quando comparado com o modelo anterior, eu consigo ouvir música com fone de ouvido, então consigo ganhar uma entrada P2 aqui que funciona bonitinho, direitinho, e somente uma USB. Tá? Então assim, é um kit mais enxuto esse aqui, mas ele é interessante por conta do posicionamento aqui da tomada e pela entrada aqui para fone de ouvido. Então esse é um kit que também eu considero como super bom para aumentar a sua produtividade. Seguindo em frente, ó, vamos falar de capinha. Eu vou mostrar essa capa teclado aqui, tá? Mas poderia ser a outra capa também original da Samsung. São capas excelentes, protegem aqui a parte traseira do tablet, tá? E conseguem ainda proteger a caneta, evita que você perca a caneta, tá? Então a canetinha fica aqui bem guardadinha e ainda tem esse calumbinho aqui em cima que é legal quando você coloca na mesa, que ele não fica totalmente
reto, ele fica com uma leve inclinação. No caso da capa teclado, que é rara, é difícil de encontrar, o que é legal dela? Os vários ângulos que você consegue colocar o tablet, até para desenhar. O que não é legal dela, apesar de ter um ímã aqui junto com um leve adesivo, ela pode escapar. Então eu tenho um vídeo até aqui no canal, o último vídeo que eu gravei anterior a esse sobre o tablet, e ele escapa no vídeo e eu deixei de propósito para vocês verem que não é a coisa mais segura do mundo, mas ela é bem legal de usar. Poderia ser outra capa? Poderia perfeitamente ser outra capa, sem problema nenhum. Mas aí, eu não ganho o teclado se eu usar outra capa. Aí você tem essa opção aqui, tá? Eu vou deixar aqui o nome na tela para vocês verem. X-Fold Touch Pro. Eu comprei numa loja física da Samsung, então não sei, agora no meio da pandemia vai ser um pouco complicado de encontrar. O que é legal, ó, apesar dessas teclas aqui um pouco mais estreitas, que são chatinhas para digitar, não é a melhor coisa do mundo, ele tem um tamanho bom, ele tem um trackpad aqui e fica um conjuntinho bem do bonitinho, ó, não fica ruim, fica um kit bem legal, ó. A conexão é super simples, é super rápida, tá? Você coloca como padrão internacional e tá rodando, tá funcionando. Parou de usar, ó, fecha o neném e coloca na carteira quase, né? É muito pequenininho. Vem com bateria interna, é carregada pela USB, o padrão antigo, mas assim, vale muito a pena. Até eu esqueci ligado, uma pena mesmo. Acho que eu vou ter que dar uma carga nele. Deve estar com a bateria no fim. Mas, assim, é um acessório que eu gosto muito e que eu acho que valeu cada centavo. Uso no celular até hoje e uso também no tablet ocasionalmente, quando eu não quero usar capa teclado. Agora, seguindo para capa teclado, obviamente é a solução mais interessante no ponto de vista de praticidade. Você leva uma coisa só, você fechou isso aqui, ó, ele fica pouca coisa mais gordinho, ganha teclado e mouse, tá? Então, muito legal de usar, funciona direitinho, tá? Poderia, para ser perfeita, só precisava acender isso aqui, né? Quando se usa de noite. Fora isso, não tem do que reclamar. Agora vamos falar um pouco de produtividade na parte de software, tá? Na parte de aplicativos. Então, desbloqueando a tela aqui, vamos mostrar para vocês. Aqui eu deixei essa tela já arrumada para o meu dia a dia. Então eu tenho aqui as várias linhas com tudo que eu uso no meu dia a dia. Então aqui, primeira coisa, é um bom gerenciador de arquivos, que pode ser da própria Samsung, que funciona super direitinho. Eu consigo ver o que eu tenho no cartão SD, eu consigo ver no armazenamento interno e também, que é mais legal, também super útil, eu consigo ver o que tem no OneDrive e no Google Drive. Então é indispensável. Seguindo aqui, eu tenho o Drive e o OneDrive, né? Que eles, além de estarem aqui dentro, eles têm os próprios aplicativos. Seguido pelo Outlook, eu ainda prefiro usar o Outlook, eu acho que é um dos melhores gestores aí de e-mail, e também eu tenho a minha agenda no Outlook, uso o Outlook no PC, eu usava no Mac, então assim, é fácil, é completo e eu estou satisfeito, assim, entrego o que eu preciso, tá ok. Aqui, outros clientes de e-mail que eu utilizo, tá? Que ficam dentro da pasta e-mail, e aqui o pacote da Microsoft. Antes eu tinha todos os aplicativos separados, agora eu tenho só esse Office aqui e fica bem legal, fica bem interessante, que você clicando aqui você pode criar os documentos da forma que você precisar. Então, Word, Excel e PowerPoint dá para usar tranquilamente, facilmente nessa solução. Obviamente tem as suas limitações, né, que são as mesmas, são muito parecidas com as limitações impostas pela diferença, vamos dizer, do aplicativo no desktop para ele na web, mas assim, para grande parte do trabalho dá para você se virar numa boa. Bom, seguindo aqui, meu navegador favorito é o Chrome, tá? Mas eu deixo o da Samsung também, porque em alguns casos ele funciona melhor. Tá? Tem aqui o Meet para reunião,
Tem o Galaxy Notes, o Samsung Notes, desculpa, estou com o celular na cabeça, para você fazer as anotações. O OneNote, que é onde eu acabo fazendo as anotações a maior parte do tempo, porque eu gosto bastante desse aplicativo, também está dentre os meus favoritos, e o Notion também para fazer anotações. Seguindo aqui a parte de fotos, eu tenho o Fotos e a Galeria. E aqui eu entro em alguns aplicativos para criar mockups e para criar fluxos de trabalho, tal, que eu costumo utilizar nos meus projetos. Tá? Descendo um pouquinho mais, vou para redes sociais e aqui também mais um aplicativo para poder usar com a canetinha, para poder fazer as anotações. Tá? Esse é um dos meus favoritos. Você tem muitas possibilidades aqui de desenho, muitas canetas diferentes. É muito interessante mesmo. Ó. Você consegue escrever, desenhar. Olha, você tem muitas possibilidades de uso que são bem interessantes. Ó. Então, basta você escolher aqui o pincel ou o que você quer utilizar, a cor, e ó, aí você vai sair desenhando. Vamos ver por que eu não estou conseguindo sair desenhando. Eu estou com o tablet na frente, mas vamos lá, ó. Aqui, ó. Então é legal que a tinta acaba, né? Então você começa aqui, olha, vai acabando. Então é um aplicativo bem útil, bem interessante para quem gosta de desenho, quem quer fazer algumas coisas diferentes no celular. Seguindo aqui, na parte do que eu uso para rede social no meu dia a dia para gerar conteúdo, eu tenho o Feedly, que é um agregador de notícias de sites que eu assino, e aqui eu consigo ver todos os sites em uma sequência, né? Ele vai visitando todos eles. Olha, eu consigo fazer essa navegação como se eu estivesse paginando mesmo, virando página. Então é bem interessante a utilização desse tipo de aplicativo. E aqui é só assinar os sites, né? Eu sempre acabo separando em categorias e eu consigo ver todas as notícias que me interessam em um lugar só. Isso é muito útil. Aqui o YouTube, né, para ver as coisas do canal, o YouTube Studio, que também mostra todos os dados, todas as informações e os números mesmo do canal. Aqui que eu tenho começado a utilizar esse criador de miniaturas, eu sei que ele é simples, né, que até é meio bobinho, mas ele é muito legal de usar. Eu tenho começado a utilização bem recente, né, não é uma coisa assim, eu comecei a fazer as thumbnails até meio ruim, meio chato, né, que eu demorei um pouco para começar a fazer, mas eu tenho feito sempre por aqui. Então a utilização é simples, você escolhe a foto, escolhe o formato, então chega aqui no YouTube, ó, miniatura, mostra aonde você quer fazer o recorte, tá? Confirma, aí aqui você já vai no texto que você quer colocar, digita o texto, então assim, é um negócio super rápido, super intuitivo e você fica com os projetos todos gravados, ó. Você pode gravar, esse aqui é um projeto gravado, por exemplo, que virou thumbnail. Então fica bonitinho, fica bem legal e recomendo o uso, né? Para quem é youtuber ou quem quer fazer capinha para o próprio Facebook, Instagram, Twitter, para onde for, capinha, fazer alguma miniatura, algum projetinho, é simples, mas me atende para o que eu preciso. Aqui o WordPress para fazer o gerenciamento do meu blog, tá? Que é o rodrigostoledo.com. Aqui eu ainda tenho Filmora, Kik e KineMaster, que é onde eu costumo editar os vídeos quando eu estou aqui. Aqui Lightroom e Visco para poder editar as fotos, tá? As duas lojas e um criador de PDF. Então assim, basicamente esses são os aplicativos de produtividade. A história é um pouco diferente quando eu saio do modo DeX, porque o modo DeX para mim quer dizer o modo produtividade. O modo Android é mais um modo para fazer o consumo de conteúdo, tá? Então aqui, ó, eu navego mais com as mãos, né? E eu tenho outra organização. Também tem uma aba para Google, mas aí é um pouco mais completa. Tenho uma aba aqui, ó, deixa eu voltar. Eu tenho uma aba aplicativos Microsoft, tá? Eu tenho uma aba de vídeo, aí eu centralizo todos os aplicativos, até alguns que não estão lá, no modo DeX, e aqui
redes sociais, as redes sociais também, a parte de vídeo, Netflix, porque é muito gostoso de consumir conteúdo numa tela tão grande. Isso é bem legal do tablet. E assim, aqui é o modo que eu consumo o conteúdo. Então eu acabo consumindo ou desenhando mais. Tem também mais aplicativos para fazer desenho aqui. Tá? Não que eu desenhe, tá? Deixando bem claro. E alguns aplicativos para música. Eu gosto muito de música eletrônica e já tive muitos instrumentos. Tenho ainda um teclado aqui em casa. Tenho uns aplicativos no iPhone para brincar. E aí eu instalei alguns aqui para ver se a brincadeira aqui funciona do mesmo jeito ou não. Então aqui fico mais com consumo de conteúdo. E ainda a parte de games, tem alguns poucos games, eu acabo instalando mais games, obviamente, no celular, que eu tenho mais espaço, mas aqui tem algumas coisas para poder brincar de vez em quando. O que acontece aqui? Ele é mais pesado, então você acaba cansando um pouquinho antes, a não ser que jogue com o controle, você cansa um pouquinho antes a brincadeira, né, os jogos, mas é muito legal porque o som é 100 vezes melhor do que o som do Galaxy Note e também tem uma qualidade maior, é mais encorpado e tal, e a imagem é sensacional numa tela tão grande. Bom, então é isso. Essa foi, na verdade, uma tentativa de mostrar para vocês a produtividade vista por dois pontos de vista diferentes. Primeiro, a parte de hardware, o que de hardware aliado a esse mini computador, podemos chamar, né? O que faz com que ele se torne mais positivo, o que eu uso para deixar ele mais produtivo. Você vê que tem bastante coisa legal, né? E o outro ponto foi o ponto de software, né? Mas vocês entenderem os aplicativos e o que eu uso para poder utilizar melhor, né, o tablet no dia a dia. Então, agora, voltando para o modo DeX, né, que acaba sendo o meu favorito quando eu estou com o teclado conectado, e aí é aquela história, mesmo no sofá eu consigo ter uma utilização muito próxima de um notebook com pelo menos duas vantagens gigantescas. Primeira vantagem seria o consumo de energia, a bateria que dura muito mais do que qualquer outro notebook. Segundo, aquecimento, aquece bem menos, praticamente nada, e o mais legal, né? A parte que aquece não está direto no seu colo ou numa almofada, seja lá onde for, porque a parte que aquece está aqui na tela e a tela está suspensa. A tela está assim. O teclado que acaba ficando no seu colo, a parte de contato é o teclado, isso aqui. São partes que não esquentam. Então isso é muito legal desse tipo de solução, para usar no sofá, usar no colo, usar fora da mesa de trabalho, é muito interessante, é muito legal. Tá? Para fechar, eu acho que um ponto que eu sempre costumo comentar, é muito interessante usar esse tipo de tablet, até mais do que o iPad, para produtividade com um segundo monitor. Você vai precisar de um adaptador como esse aqui, ou como o outro que eu mostrei, para ter uma HDMI, né? Ou este aqui, ó, da ROG. Então você vai precisar desse tipo de adaptador, mas aí você tem uma vantagem muito interessante. Você tem na tela de cima este ambiente, como se fosse um computador, e na tela de baixo o ambiente Android que eu mostrei agora há pouco. Então você pode abrir aplicativos diferentes dos dois lados. Tem um multitarefa aqui nessa tela e outro diferente na tela de cima. Então você pode abrir diferentes aplicativos em duas telas, coisa que no iPad, que eu gosto bastante, vou deixar bem claro, eu sou super fã do iPad Pro, mas você não consegue fazer isso, você tem um simples espelhamento de tela. Então esse é um outro ponto de produtividade que para mim faz toda a diferença, tá bom? Então é isso, pessoal, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!